Formada em psicologia e especialista em psicologia analítica pela PUC Paraná, mestranda em psicologia clínica pela PUC São Paulo, onde pesquisa a recepção das colunas femininas de Clarice Lispector em grupos vivenciais de leitura de mulheres. Antonieta, são todos seus. Tá, muito obrigada. Antes de eu começar, eu vou falar do que embasou a minha fala. Ela, embora eu tenha tido essa apresentação bastante formal, ela é bastante informal. Então, eu me baseei bastante nesse livro da Virginia Woolf, Um Teto Todo Seu. Essa edição é da Tordesilhas. Tem uma outra mais recente da Nova Fronteira, se não me engano. Esse tem o pós-fácil maravilhoso, inclusive, da Noemi Jaffe. E esse livro da Heloísa Buarque de Holanda, que se chama Explosão Feminista, foi lançado em 2018. É um livro ocupação que ela escreve com várias outras pesquisadoras sobre diversos assuntos. Tem bastante coisa mesmo, desde movimentos sociais, a ocupação das ruas nos movimentos de 2016, 2014, 2016, enfim, até arte, todo tipo de arte. E um artigo da Regina Dal Castanho, que é uma pesquisadora da UNB. Eu vou, inclusive, colocar no chat tudo isso para vocês, caso vocês se interessem. Tá no chat, tá? Bom, enfim, o que eu pensei? Não sei quem viu a divulgação da Arques, mas a frase que eu escolhi para uma das postagens foi uma frase da Virginia Woolf, que ela diz que é mais provável que a ficção contenha mais verdades do que os fatos, né? Essa frase dela é a ideia que eu quero trazer para essa discussão. Que sentido, né? Os fatos, eles são mais verdadeiros do que aquilo que a gente cria, né? Aquilo que surge da imaginação. Será que não é dotado de realidade ou tem realidade nessa imaginação, nessa coisa que é criada por nós, né? E que realidades e verdades são essas, né? Como a gente lida com tudo isso e o que essas verdades, essas realidades revelam sobre quem a gente é, como a gente vive, né? Antes de entrar nisso, eu queria trazer um pouco do que eu entendo por política para essa fala, né? Eu vou puxar a política da palavra politeia, do grego, né? Que é relativo a tudo que é relativo à polis, a cidade, né? Quando a gente pensa nessa origem, a gente está falando das cidades-estados gregas, né? As cidades-estados gregas, nessa época, era cidadão quem era ativamente político, quem era cidadão. Quem era cidadão eram os homens, né? Os homens livres, não eram qualquer homens também. Então, escravizados e mulheres não eram cidadãos, né? Importante dizer que o que a gente pode trazer no sentido de cidade para hoje? Mais do que a vida urbana, qualquer lugar em que existe coletividade, qualquer lugar que existe comunidade, né? Então, a gente não precisa estar falando de São Paulo, de Curitiba, enfim, Rio de Janeiro. A gente pode estar falando de uma população ribeirinha que, enfim, não tem uma vida urbana super estabelecida. Mas, enfim, dito isso, que as mulheres não participavam dessa vida em comunidade, eu vou pular para o início do século XX, em que, na maioria dos países, as mulheres não votavam. Na Nova Zelândia, que foi o primeiro país que concedeu, entre aspas, o direito de voto às mulheres, isso aconteceu em 1893. Na Grã-Bretanha, que é um país que o feminismo é absolutamente desenvolvido, isso aconteceu depois da Primeira Guerra Mundial,
No Brasil foi em 32, e existem países como África do Sul e Arábia Saudita que isso só foi acontecer depois de 1990, ou seja, eu estava nascendo e as mulheres estavam ganhando o direito de votar e de ter uma participação mínima na vida política. Se a gente puxa mais para cá ainda, em 2020, as eleições municipais, 652 mulheres foram eleitas para o cargo de prefeita, que representa 12% dos municípios brasileiros. 60% dos municípios brasileiros nunca tiveram uma mulher prefeita. Na Câmara dos Vereadores, na mesma eleição, 16% do total de eleitos no país, que representa menos de 10 mil pessoas, eram mulheres. Então, a participação feminina na política, né, até muito recentemente, ou até hoje, né, é muito pouca, né, é muito ruim. Ainda que a gente tenha leis que determinem, sei lá, 30% das candidaturas sejam de mulheres, acaba que os partidos acabam operando em manobras para que elas não sejam eleitas, né, e que os eleitos sejam sempre as mesmas pessoas. Quer dizer, as mulheres não participam da vida política, da vida institucional política dos países, né, mas falando especificamente do Brasil, não participa da vida política no Brasil. O que isso quer dizer? Quer dizer que a luta das mulheres, ela sempre se deu e ainda se dá, em grande parte, de forma indireta, ou seja, fazendo política fora da política, né? E é nesse sentido, então, que eu trago a ideia de arte, e na minha fala mais especificamente da literatura, como um ato político, né? Porque é a partir desse lugar que se faz, que se manifesta as reivindicações femininas, muitas das vezes, né? Vale lembrar também o que o Jung escreve sobre a arte. E eu vou ler. Ela trabalha continuamente na educação do espírito da época, pois traz à tona aquelas formas das quais a época mais necessita. Partindo da insatisfação do presente, a ânsia do artista, e eu colocaria da artista, recua até encontrar no inconsciente aquela imagem primordial adequada para compensar de modo mais efetivo a carência e unilateralidade do espírito da época. Essa ânsia se aposta daquela imagem e, enquanto a extrai da camada mais profunda do inconsciente, fazendo com que se aproxime do consciente, ela modifica sua forma até que esta possa ser compreendida por seus contemporâneos. Então, o papel da artista, da escritora, no caso, é um papel em que ela segue os próprios anseios, as próprias vontades, as próprias necessidades, e a partir disso, ela encontra também aquilo que faz sentido para toda uma sociedade, né? E aí o Jung ele coloca que a arte é um processo de autorregulação espiritual na vida das épocas e das nações. Isso está no volume 15, que enfim, tem diversos textos sobre arte. Bom, com esse processo de autorregulação, a arte sendo esse processo de autorregulação espiritual na sociedade, ela é cabal para que o indivíduo compreenda o espaço em que ele está inserido, o tempo em que ele está inserido, e participe de forma mais consciente também dessa sociedade e da própria construção do seu existir individual, né? Nesse sentido, então, sendo a arte esse autorregulador, a gente pode pensar uma sociedade que é regida, em sua maioria, pelo patriarcado, né? E que tem o feminino à sombra e a mulher ainda mais à sombra, porque é a mulher que encarna, né, todas as projeções do que se nega nesse regime que privilegia o masculino e que entende o masculino como exclusivo do homem, né? Então, nessa sociedade, a arte ela precisa despontar privilegiando o outro, privilegiando a mulher, né?
privilegiando aquilo que se nega, mostrando, então, que a mulher, ela tá aí, ela existe, ela exige o seu espaço, ela exige uma existência, né? Ela exige uma narrativa que seja dela. E eu uso narrativa, não é por acaso, existe um propósito, né? Porque muitas vezes a gente ouve que todas as histórias já foram contadas, todas as histórias já foram postas, não tem mais o que fazer. Principalmente na literatura, se ouve bastante isso, no sentido de que não há mais novas histórias, tudo já foi contado. E talvez seja verdade, talvez todas as histórias já tenham sido contadas, mas de qual perspectiva essas histórias elas foram contadas, né? Porque se todas as histórias elas têm vários lados, né? Se todas as histórias elas têm várias verdades, se todo fato tem vários lados, né? E aí, enfim, eu falo verdade, mas eu não quero definir verdade como algo, uma definição definitiva, embora seja um grande pleonasmo essa fala, mas eu não quero definir como algo definitivo essa verdade. Então, as verdades elas são múltiplas, principalmente do ponto de vista psíquico, né? As verdades são múltiplas, porque a vivência é múltipla. Então, um fato que foi vivido por mim e foi vivido por alguém, a minha experiência desse fato vai ser diferente da experiência dessa outra pessoa, com absoluta certeza. Isso não significa que eu estou mentindo ou que essa pessoa está mentindo. É uma questão de experiência. Quer dizer, algumas vezes as pessoas estão mentindo também, né? Se a gente pega questões históricas, e eu não vou entrar nisso, até porque a Vera vai falar sobre isso, muitos fatos históricos são absolutamente contestáveis, né? Mas não é sobre isso também que eu tô querendo dizer, né? Eu falo de uma experiência que é a verdade daquele indivíduo ou daquele grupo de indivíduos, e essas experiências elas são múltiplas, né? Elas são infinitas. Então é preciso pensar também quem contou as histórias até hoje e o que significa esse ponto de vista e o que significa não ter outro ponto de vista. E a verdade é que a maioria das histórias foram contadas por homens, né? A Virginia Woolf, no livro, que é um ensaio, na verdade, no Teto Todo Seu, é um ensaio que ela, enfim, de uma fala que ela, uma ou duas falas que ela deu para mulheres que se formavam em instituições de ensino exclusivas para mulheres. E ela, nesse texto, ela narra a história fictícia da Judith, que é a irmã de Shakespeare. Claro que Shakespeare não teve essa irmã Judith, mas ela conta que Shakespeare ele frequentou a escola, ele aprendeu latim, ele se casou e ainda que tenha se casado, ele fugiu para Londres, começou a trabalhar cuidando de cavalos na frente do teatro, logo se fez ator, logo se tornou Shakespeare e frequentou inclusive o Palácio da Rainha. E aí ela conta o outro lado da história, né? A história de Judith, a história de uma mulher que também era muito interessada pelas artes, que era absolutamente genial tanto quanto Shakespeare, mas que não teve as mesmas oportunidades. Ela não frequentou a escola, então ela não aprendeu latim, ela não teve acesso a diversas leituras, ela aprendeu a costurar, ela aprendeu a cozinhar, ela lia uma ou outra coisa nos livros que os irmãos deixavam pelos cantos da casa, foi obrigada a se casar, se negou, apanhou do pai porque isso era uma grande humilhação para ele. Ela foge para Londres, ela busca um trabalho no teatro, onde ela acredita que ela conseguiria se desenvolver naquilo que ela tinha nascido para fazer. Ninguém leva a sério ela, ninguém leva a sério a possibilidade de uma mulher ser capaz de atuar.
é acudida por um ator / diretor que se compadece da situação dela, porque ela ia passar fome, enfim, ela ia se ferrar bastante se continuasse na rua. Fica grávida dele, não se realiza enquanto poeta e se mata num dia de inverno. Essa é a história da Judite, contada pela Virginia Woolf. É ficção? É ficção. Mas ilustra muito bem a realidade das mulheres por muito tempo, né? E a Virginia Woolf, ela coloca que a ficção, ela precisa se ater aos fatos, e quanto mais verdadeiros os fatos, melhor a ficção. Então, é uma ficção que diz sobre os fatos, né? Que diz sobre a realidade dessas mulheres. Judite é todas as mulheres daquela época, né? Quais eram os fatos, afinal, né? Os fatos, o fato é que a mulher do início do século XX, na Inglaterra, ela era pobre, porque antes dela todas as mulheres eram pobres. E as mulheres eram pobres porque elas se casavam, tinham 13, 14, 15 filhos, e mulher nenhuma com 13, 14, 15 filhos tem condições de trabalhar, né? E a Virginia Woolf, ela escreve em determinado trecho, se referindo a uma personagem que ela cria para essa fala dela, que é a Mary, que se a mãe da Mary tivesse montado um negócio próprio, né? Se ela tivesse deixado 200 ou 300 mil libras para Farnham, que é uma universidade fictícia só para mulheres, então as mulheres da geração seguinte, as mulheres da geração da Mary e da Virginia Woolf, e das mulheres para quem a Virginia Woolf se dirige, então elas poderiam, como os homens, trabalhar das 10 às 16, chegar em casa, escrever poesia, refletir sobre a vida, refletir sobre a existência, e não ter que cuidar de criança o dia todo, né? Só que isso não dá, isso não é possível, né? Porque esse não era o lugar da mulher naquela época. E ainda que elas enriquecessem, elas também não tinham direito sobre o dinheiro que elas ganhavam. Então, ainda que elas enriquecessem, talvez o dinheiro que elas ganhassem não seria destinado para algo em prol de outras mulheres, porque o homem decidiria, o marido decidiria para onde esse dinheiro iria, né? Então, por que elas trabalhariam, né? Por que elas se desenvolveriam e por que elas contariam as próprias histórias, né? Até porque, para contar as próprias histórias, e essa é a ideia de um texto, enfim, de um livro que se chama Um Teto Todo Seu, para contar todas as histórias, uma mulher precisa de um teto todo seu, ela precisa ter financeiramente condições de fazer isso, para que ela não dependa de um homem, para que ela não dependa de um relacionamento que necessariamente coloca ela em condições de ser mãe e esposa full time, né? E a Virginia Woolf, num outro trecho, ela diz: vocês têm noção de quantos livros sobre mulheres são escritos no decorrer de um ano? Vocês têm noção de quantos são escritos por homens? E isso a gente está falando do início do século XX, né? A Regina Del Castanhe, há alguns anos, aproximadamente uns 10 anos, ela também se questionou a mesma coisa, e ela fez uma pesquisa sobre isso, sobre todos os romances publicados pelas principais editoras brasileiras, a Companhia das Letras, a Record e a Rocco, entre 90 e 2004, e ela chegou aos seguintes resultados. Primeiro que as autoras não chegam a 30% do total de escritores editados, de escritores publicados, o que leva a um segundo ponto, que é a subrepresentação das mulheres como personagens. Então, menos de 40% das personagens são do sexo feminino, e aí fala-se de todos os personagens e não de protagonistas.
Quanto às protagonistas, a gente chega a um terceiro ponto. As mulheres, elas também não têm acesso à voz, ou seja, elas não ocupam, em grande parte, o papel de narradoras ou de protagonistas dessas histórias. E isso demonstra, né, que quando a gente transporta, então, uma queixa de quase 100 anos atrás, né, a gente ainda encontra terreno muito fértil para essas mesmas frustrações, né? Em 90, para vocês terem ideia, a Hilda Hilst lançou o primeiro livro dela de bandalheira. Eu adoro esse termo, bandalheira. Significa literatura pornográfica. E esse livro é o Caderno Rosa, de Lori Lamb, que é a história de uma menina, de uma criança, que é prostituída pelos pais dentro de casa. Então, homens vão até a casa dessa menina para transar com ela, e ela sente prazer nessas relações, ao mesmo tempo que ela não tem a menor consciência de que isso é absolutamente errado e violento. E a Hilda Hilst, ela deu uma entrevista para a TV Cultura, né? Nessa época ela era comparada a Clarice Lispector, a Guimarães Rosa, mas ela não financeiramente financeiramente ela não só financeiramente, na verdade, mas financeiramente e no sentido das pessoas realmente lerem o que ela escrevia, ela não tinha o mesmo reconhecimento. Então ela diz sobre esse livro: é um ato de agressão, não é um livro, é uma banana que estou dando para os editores, para o mercado editorial. Porque durante 40 anos eu trabalhei a sério, tive um excesso de seriedade e lucidez e não aconteceu absolutamente nada. Agora eu acho que as pessoas precisam ser acordadas. É muito importante, se a pessoa está dormindo há muito tempo, você faz, de repente, uma ação vigorosa para que a pessoa se levante. As pessoas acham Lori Lamb absolutamente repugnante, e eu acho que era exatamente isso que eu queria. Eu espero ficar uma excelente pornógrafa. Eu acho que o escritor deseja ser lido. Essa é a meta e a vontade do escritor. Não adianta nada dizerem para mim que eu sou excelente, e aí eu pergunto: o senhor leu? Não, senhora, eu nunca li. Então eu espero que dessa vez me leiam, no bonde, no avião, nos banheiros também. Parece que a santa levantou a saia. Eles, os críticos, ela responde uma pergunta sobre como os críticos receberam esse livro. Eles não estão aceitando. E sobre ser permitido a mulher escrever sobre pornografia, ela fala que não é permitido, né? Tanto é que estão dizendo que estou louca completamente. Agora, eu acho que a verdadeira natureza do obsceno é a vontade de converter, de certa forma. Se você for consideravelmente repugnante, você faz com que o outro comece a querer a nostalgia da santidade. E aqui a gente pode ver que a escrita é, como o título que eu escolhi para essa fala, é grito, né? É um grito, em primeiro lugar, de uma mulher que não se vê reconhecida, para além das palavras, pelo trabalho que ela exerce, né? E é um grito no sentido do que escreveu Jung, né? No sentido de compensar um movimento geral de toda uma sociedade, né? Para contrabalancear algo que se tem como a única experiência possível, né? Então, a Hilda Hilst, ela apresenta o repugnante porque é esse repugnante é por esse repugnante que existe interesse, né? E ao apresentar esse repugnante pelo qual o leitor se mostra interessado, ela choca esse leitor, porque é absolutamente repugnante mesmo a história. Não sei se alguém já leu esse livro, mas é bizarro. É bastante incômodo mesmo. Enfim, quando ela apresenta esse repugnante, ela está tentando, de fato, restabelecer um equilíbrio, né? E esse equilíbrio ele também é perseguido a respeito da própria escrita feminina, né? E a respeito da própria escrita da Hilda, né? Já que ela não é valorizada pela sua literatura dentro dos valores morais da sociedade, pois então que ela seja uma grande pornógrafa
e que comprem 100 livros, e ela fala isso, né? Ela fala que normalmente compram 1 ou 2 livros dela, e que desses livros, que comprem 100, né? E que leiam em todos os lugares, inclusive no banheiro. E essa fala de inclusive no banheiro é maravilhosa, porque ela está falando exatamente que as pessoas vão achar repugnante, mas ainda assim elas vão se excitar com o grande absurdo que foi o que ela escreveu, né? Então ela choca, e pelo choque ela se faz presente de algum modo, né? E eu acho que muitas vezes é o que acontece com a literatura feminina. A Anaïs Nin, que foi uma escritora francesa, também ela é bem conhecida pela literatura erótica, também chocou de alguma forma, né? A literatura erótica dela foi publicada depois que ela morreu, mas ainda assim ela é uma autora que causou algum desconforto, algumas críticas nesse sentido, né? Esse é um caminho, esse é um caminho. Existem outros caminhos, claro. A Clarice Lispector, por exemplo, ela atua tanto na literatura quanto no jornalismo como um grande trickster, né? Ela não choca ninguém, ela nunca deixa as coisas muito claras, né? Ela não agride, ela não é violenta na sua escrita, né? Então ela deixa por baixo dos panos a mensagem que ela quer deixar, e é claro que isso exige também que o leitor dela tenha condições de entender essa mensagem de certa forma subliminar, né? Mas também assim, até que ponto é subliminar, né? Existe um conto dela que foi publicado como crônica em jornal e é catalogado como conto num, enfim, num livro só de contos dela, foi publicado pela editora Rocco, que é sobre um bandido que foi morto no Rio de Janeiro. E ela diz o seguinte: suponho que é em mim, como um dos representantes do nós, que devo procurar por que está doendo a morte de um facínora. E por que é que mais me adianta contar os 13 tiros que mataram o Mineirinho do que os seus crimes? E aí ela tem um trecho que é maravilhoso, que ela fala desses tiros, né? Há alguma coisa que, se me faz ouvir o primeiro e o segundo tiro com um alívio de segurança, no terceiro me deixa alerta, no quarto desassossegada. O quinto e o sexto me cobrem de vergonha. No sétimo e o oitavo, eu ouço com o coração batendo de horror. No nono e no 10º, minha boca está trêmula. No 11º, digo em espanto o nome de Deus. No 12º, chamo meu irmão. O 13º tiro me assassina, porque eu sou o outro, porque eu quero ser o outro. Aqui ela não está falando especificamente da mulher, mas ainda assim ela fala daquilo que é marginal para a sociedade em que ela está inserida, né? Ela era uma mulher que foi casada com um diplomata, ela morava no Leme, enfim, de uma classe social absolutamente privilegiada. E ainda assim, ela se coloca como alguém que é afetada por essas injustiças, né? E por se colocar como alguém que é afetada por essas injustiças, ela coloca o outro, ela coloca o leitor que é muito mais próximo dela do que do Mineirinho, né? Também como alguém que é afetado por isso, por essas injustiças, né? No mínimo, como alguém que se afeta pelo texto, né? E pela situação, enfim, não exatamente por Mineirinho, mas talvez pela situação, né? E aqui, de novo, o fato ele vira ficção, e a ficção necessariamente trata do fato, né? Sobre a Clarice ainda, é importante dizer que, enquanto jornalista, e não como ficcionista, né, ela era altamente contestada. A Brisa Maria Nunes, que é uma pesquisadora das mais importantes da persona jornalista da Clarice, ela diz que nos jornais, que eram ambientes recheados de homens, muitos deles escritores e não só jornalistas. Aliás, nessa época, primeiro se entrava nos jornais e depois se tornava jornalista. Muitos nem se tornavam jornalistas, de fato.
Mas, enfim, nesses ambientes em que os homens eram a maioria, a Clarice ela nunca foi reconhecida como jornalista, embora ela tenha atuado como cronista, como colunista, como repórter, como entrevistadora. Ela tem uma série de trabalhos ao longo de toda a vida dela, desde a faculdade, nos anos 40, como jornalista, desde que o pai morreu, na verdade, né? E aí fica um questionamento, né? Se não é a impossibilidade de dar o lugar de direito a uma mulher, qual é o motivo que levaria a isso, né? Provavelmente nenhum. E assim, se mesmo Clarice sofreu essas retaliações de algum modo, né? Que era uma grande personalidade da época, né? O que dizer de outras pessoas que não têm a mesma influência, né? E que não tiveram a mesma influência. Hoje, a gente pode pensar numa realidade diferente, né? Ainda que a Regina Del Castanho ela tenha mostrado que as mulheres ainda são minoria, né? A nossa realidade é muito diferente disso tudo que eu vim falando, né? Recentemente, eu participei de um encontro com uma escritora, que é a Tatiana Salim Levy, e nesse encontro ela foi perguntada sobre a importância da voz da mulher, da voz dela enquanto representante de um grupo que é ainda bastante marginalizado, né? E a importância disso para ela mesma, né? E ela disse que ela sempre se sentiu como uma mulher livre, uma mulher liberta para escrever sobre o que ela queria escrever, do modo como ela bem entendesse. Porém, nessa mesma fala, ela apontam para ela, né? A pessoa que fez a pergunta aponta para ela que no primeiro livro dela, que se chama A Chave de Casa, quando ela vai descrever cenas de sexo, ela fala coisas como o sexo dele, o sexo dela, e que isso de alguma forma, né, quando a gente pensa na linguagem como essa maneira de se expressar, é uma repressão, né? É uma autorrepressão. Por que ela não escrevia as palavras como de fato eram? E no último livro dela, que era o livro que a gente estava comentando, que é o Vista Chinesa, ela muda. Na verdade, na medida que ela vai escrevendo, ela vai alterando a forma como ela se expressa a respeito dessas coisas e de outras, enfim. E nesse último livro, ela usa palavras como buceta e pau, né? E isso também diz sobre a liberdade das mulheres, né? De escreverem e descreverem aquilo que é como é, e não como uma sociedade espera que uma mulher escreva, ou sobre o que uma sociedade espera que uma mulher escreva. E o último livro dela, o Vista Chinesa, que eu comentei, ele é baseado numa história real de uma mulher que foi estuprada quando ela corria à tarde na Vista Chinesa, no Rio de Janeiro. Então, o tema também é absolutamente importante no sentido de falar sobre as vivências da mulher, né? Então, essa escrita feminina, ela é grito, e cada vez ela é mais grito, cada vez ela grita mais, cada vez ela produz mais eco, né? E fala de uma forma mais crua, até mais violenta ou mais verdadeira, né? Sobre as realidades femininas que sempre estiveram aí. Até porque assim, nenhum homem, por mais politizado, por mais desconstruído, por mais consciente que seja, vai poder narrar a história de uma mulher nesse sentido, né? Então a escrita das mulheres, né, ela ainda é um grito porque a existência e a resistência das mulheres ainda é um grande acontecimento, se a gente pensar, inclusive, na necessidade de se escrever sobre um fato que aconteceu há poucos anos no Rio de Janeiro, em que uma mulher foi estuprada durante a tarde, enquanto corria, né? E é por isso que as mulheres escrevem, né? Para si, para as outras, para o mundo, né?
E é nesse sentido que a escrita feminina também acaba sendo, em essência, um ato político, já que na política institucionalizada ela não encontra meios, muitas das vezes, para ser quem ela precisa ser e lutar pelas pautas que ela precisa e que ela se sente representada, né? Não é que ela precisa, mas que ela se sente representada. Enfim, era mais ou menos isso que eu queria dizer. Espero que tenha contribuído de alguma forma.